Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É, não é fácil, mas eu resolvi, depois de ter que quebrar essa, como é que se pode dizer, esse bloqueio, é, esse travamento, tem que ter esse destravamento aí digital aí. E aí eu resolvi fazer aqui um pequeno vídeo aqui de início, e vocês estão vendo aí na tela aí, O Homem Mais Rico da Babilônia, é um dos livros que eu tenho, da minha coleção, que é muito interessante. Eu quero compartilhar algumas ideias com ele, desse livro com vocês, né? E vou logo pedir para vocês aí, quem for entrando aí para assistir esse vídeo, curta aí, se puder compartilhar e me seguir, eu agradeço muito, valeu pelo apoio. E vamos que vamos. O Homem Rico da Babilônia, ele foi escrito por George S. Clason, né? Clason. E ele traz para a época de hoje a história de um homem que era um escriba, trabalhava vamos dizer assim, um departamento público e não tinha muitos recursos e se transformou num cara mais rico da época, né? Inclusive o próprio rei da Babilônia o convidou para ensinar aos seus semelhantes, aos moradores da Babilônia, o segredo do dinheiro, do ouro. E aí nesse livro tem, mais na frente a gente vai discutir as 5 leis do ouro. E ele fala que o seguinte, o ouro ele tem as suas estratégias, né? Ele tem as suas leis, onde na qual são simples, mas tem que ser respeitadas. Então, assim como era antigamente, hoje também precisamos ter essa organização, né? E aí, muito de nós, na verdade, pelo menos aqui no Brasil, eu creio que em alguns outros países, tem alguns já que as pessoas são mais preocupadas em ensinar as crianças sobre administração financeira e aqui a gente não ensina para ninguém. Quer dizer, tá começando a mudar a mente da galera, né? Tô vendo aí molecada aí de 14, 15 anos, 16 e ganhando 70 mil, 50 mil por mês, 1 milhão aí, que isso é muito bom porque o nosso país tá sendo o país das oportunidades, onde há muito foi dito que os Estados Unidos era o país das oportunidades e aqui também agora está sendo, certo? Deixa eu aparecer aqui. Beleza? Tamo junto. Então, meu nome é Tenilson Leles, tá? Essa foi uma rápida é, introdução sobre o homem mais rico da Babilônia, como eu falei, um dos livros que eu tenho. E eu quero fazer pequenos vídeos que nos próximos dias aí a gente vai discutir parte desse livro. E a primeira etapa desse livro, vamos dizer assim, o primeiro é, primeira parte do livro fala sobre o homem que desejava ouro, que era um fabricante de carroças, carrocerias, né? Que ele era chamado de Banzi. E um certo dia ele trabalhava muito, do amanhecer ao anoitecer. Segundo o relato, ele era um cara forte, né? Mas ele já estava ficando indignado por não ter sempre está trabalhando para, na verdade, para sobreviver. E a sua família sempre estava, assim como ele, claro, é, não usufruía, não tinha, sempre era só muito apertado para pagar contas, não comia aquilo que ele desejava, não podia dar aquele presente para a esposa, não podia festejar com os filhos, enfim, porque não tinha condição. Então, assim como a realidade de muitos de nós hoje no mundo, aqui no Brasil principalmente, não principalmente, mas é, muitos não têm esse conhecimento, que sempre está faltando alguma coisa e não tem essa situação financeira tá mais favorável. Mas, como a gente segue várias pessoas aí, eu sigo várias pessoas, e eu vejo que as pessoas sempre dizem a mesma coisa: a oportunidade é para todo mundo, o sol brilha para todos, e é verdade. Mas, assim como o Banzi, às vezes a gente para
e fica se perguntando o que nós estamos fazendo de errado. Porque assim como milhares de pessoas, a gente trabalha muito, e às vezes o resultado não vem como a gente espera, né? Então está faltando algum estalo, algum estalo mental, alguma coisa algum destravar na nossa mente, algum bloqueio que falta ser rompido, falta ser quebrado para que nós possamos ter um outro resultado. Assim como eu penso hoje, como tem essas dúvidas, o Banzi também na época da Babilônia tinha essa dúvida. Um certo dia ele parou de trabalhar, se encostou na mureta da casa dele, imagino que morava no centro da Babilônia, próximo ao rio, onde os caras, vários carregadores de água do rei, passavam e carruagens e etc. Ele ficava imaginando um local tão rico, tão abastado, ele estava naquela miséria naquele momento. E aí chegou um amigo seu, né, amigo de infância, e cresceram junto, como ele diz no próprio capítulo, se divertiram juntos e tudo mais. E o nome do amigo era o Kobi. Deixa eu só verificar realmente se o nome do cara era esse mesmo, que são nomes estranhos, né, o Banzi. Era Kobi. E o Kobi, ele era um músico que tocava nas festas do reino, né? Também outro cara que ganhava o suficiente apenas para se manter. Ele falava muito sobre a questão de tomar o leite azedo, porque não tinha aquela regalia que os outras pessoas mais abastadas, mais ricas, assim como um outro parceiro desde a infância, que era o escriba, que se tornou o cara mais rico da Babilônia, naquela época do mundo contemporâneo, chamava de Arcade. Ele ficava pensando no Arcade. Então, e aí eles tiveram um diálogo, uma discussão ali, uma conversa sobre ali, por que as coisas não davam certo para eles. Inclusive o próprio Kobi chegou e imaginou: o meu amigo está aqui sem fazer nada, então ele está com algumas moedas na bolsa, na algibeira, como ele falava. E aí ele falou assim: eu podia solicitar duas moedas emprestadas. Ele dizia: meu amigo, se eu tivesse 2 moedas, eu estaria rico. E não daria para o meu amigo, apesar de que é o meu melhor amigo. E aí ele dizia assim: poxa, como é que pode? Um amigo meu precisando de condição, de um dinheiro emprestado, e eu não tenho nem para pagar minhas contas, e muito menos para poder emprestar para ele. Aí eles começaram a bater esse diálogo, essa conversa, e analisar: tem algo de errado, algo que nós não aprendemos ainda. Então esse primeiro capítulo fala sobre o homem que desejava ouro. No caso, o Banzi desejava ouro, o Kobi desejava ouro, e hoje nós desejamos ouro. E qual é o ouro que nós desejamos? É uma situação financeira melhor, tá? Para que nós possamos ter uma vida mais plena, mais abundante, e possamos dar o melhor para nossa família, nossos esposos, nossos filhos, enfim. E para nós mesmos termos uma situação onde nós deixarmos de ser escravo. E eles falam no primeiro capítulo que ele não era diferente daqueles caras lá, que estavam correndo com água nas costas, né, dentro daquelas peles de carneiro, que eles apenas não tinham correntes, mas eles também eram escravos. Aí eu remeto ao nosso tempo agora, que na verdade nós somos escravos do sistema, porque nós ainda não destravamos, desbloqueamos alguma coisa para nós termos aquele tique, alguma coisa. O que está acontecendo? O que está faltando para que nós possamos melhorar, né? Então eu quero todos os dias, em alguns poucos minutos, discutir com vocês sobre essas ideias aqui desse livro, O Homem Rico da Babilônia. E há muito tempo, eu creio que desde 2016 eu tenho esse livro, e eu li umas 2 vezes, mas nunca parei para analisar cada situação. E eu comecei agora a verificar coisas simples que nós não temos o hábito de fazer, como nos pagar primeiro, uma das 5 leis do ouro que a gente vai ver mais na frente, tá? Então, pessoal, é isso. O primeiro capítulo ele fala sobre isso. Aí, o inconformismo, na verdade, do Banzi, do Kobi, e a estratégia que eles tiveram. Olha só como os caras pensaram: pô, se o cara tem e ele fala com a gente, ele conseguiu chegar no patamar que nós não pudemos chegar até agora. Temos basicamente a mesma idade, mas o cara dá atenção pra gente, pô,
Vamos procurar ele, de repente ele pode nos ensinar alguma coisa que a gente não soube, que a gente não aprendeu. Nós fomos os melhores da turma e tudo mais, estudamos junto com ele, ele nunca foi muito mais inteligente que nós, mas o cara subiu um patamar mais alto na vida do que nós. Mas eu trabalho tanto quanto ele, então alguma coisa está errada. Então eles tiveram um estalo, tá? Ali um insight, vamos dizer assim, e se propuseram a procurar o Arcade, que era o cara, o homem mais rico da Babilônia no momento. Inclusive o próprio rei já tinha convidado o cara para dar treinamento para alguns homens da cidade, beleza? Então a gente fica por aqui, deixa um like aí, ou faz um comentário aí que se você gostou, se não gostou, alguma coisa que eu deixei passar batido, e aí a gente pode ir discutindo, aí eu vou ler com certeza cada comentário de vocês, e a gente pode trocar ideia, beleza? Curte, compartilha com os amigos aí. Todos os dias eu vou tirar alguns minutinhos para que nós possamos fazer um resumo de cada capítulo desse, beleza? Até nós terminarmos de ler esse livro. Valeu, um abraço, beijo no coração de todos, fique com Deus. Até mais.